Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, diretor da revista Proteção, e estou aqui para apresentar o programa Tecnologia de Proteção, que nesta edição vai apresentar os produtos que a New Sense Safety está apresentando ao mercado com muitas inovações. Para tanto, eu convidei o Davis Gonçalves, diretor da empresa, que vai nos falar sobre o que está sendo desenvolvido nesta área. Estamos aqui com o Davis, que é diretor da NSS, New Sense Safety, que vai falar sobre os produtos que a empresa está lançando no mercado. Obrigado pela presença, Davis. Alexandre, bom, eu começo agradecendo então a Proteção pela oportunidade, pelo convite, pela parceria de longa data já, e vai ser uma satisfação para nós falarmos desse importante setor que é o EPIs, né? Exatamente. Davis, para quem não te conhece, a tua experiência na área de segurança do trabalho é bastante antiga, você já participou de projetos em outras empresas, você agora é diretor da NSS. Como é que você... É NSS mesmo, né? É isso aí. É New Sense Safety. Isso. O nome New Sense Safety, o objetivo dele, só para a gente entender. Na verdade o conceito nasceu de ter um novo sentido no setor de EPIs, né? Perfeito. Então, o nome, ele compõe isso que a gente quer transferir para o mercado. Uma nova alternativa, uma nova opção, um novo sentido em EPIs. É possível ser esportivo, bonito e também seguro, né? Perfeito. Tua participação nesse setor de EPIs há quantos anos já? Na verdade, eu comecei em 2003, fazem 18 anos já. Né? Comecei trabalhando com o mercado externo. No início, eu trabalhava na área de P&D de uma empresa que exportava calçados para a Alemanha. O foco principal era a Alemanha, né? Uhum. Embora atendia todo o mercado europeu. E exportava calçado com cabedal ou já calçado definitivo? Na época era somente cabedais. Cabedal, para quem não conhece, cabedal é a parte de cima, sem o solado, né? Exatamente. Então, muitas empresas brasileiras, há alguns anos atrás, exportavam apenas a parte estrutural do calçado e as empresas na Europa colocavam os solados. Exatamente. Então, 2003 a 2008, eu trabalhei com experiência de cabedais e ali começou e despertou o entendimento e o conhecimento de calçados de segurança de alta performance, né? Os produtos hoje no exterior, eles têm um design e uma performance diferenciada, né? Se comparadas com os do Brasil até então. E em 2008 nós começamos nessa mesma empresa um projeto que previa trazer um pouco desse know-how da Alemanha para o Brasil, né? Então a minha experiência no EPI no Brasil é desde 2008, então. Legal. Essa experiência no contato com empresas internacionais, ela te abriu uma visão diferenciada em relação aos EPIs? Com certeza, sem dúvida. Na verdade, era um intercâmbio, né? Eu viajava com frequência para lá também, os nossos clientes vinham para cá. Na época ainda, lá em 2013, eu era modelista do setor, eu ainda não era o coordenador da área. E aí fazia os desenhos, desenvolvia os materiais. Então esse intercâmbio, sem dúvida, abriu os horizontes e nos mostrava como tinha opções e alternativas que poderiam chegar aqui no Brasil, né? Que legal, que legal. Bom, aí a gente está em 2021 agora, mas provavelmente esse projeto que vocês estão lançando esse ano, né, da NSS,
ele começou bem antes, né? Esse foi o projeto antigo, como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Na verdade, assim, o DNA da New Sense Safety, né, a NSS, ele vem a partir da inovação, né? Há bastante tempo, como a minha área era produto, era a parte de pesquisa e desenvolvimento, eu buscava inovar nas indústrias onde eu trabalhava. Por um longo tempo a gente conseguia fazer algumas melhorias, alguns avanços, mas em toda a experiência, né, trabalhando dentro da indústria, os modelos de negócio da indústria de EPIs no Brasil eram diferentes daquilo que a gente conseguia buscar. E o questionamento era sempre assim, mas por que para ser de segurança tem que ser preto, por que tem que ser pesado, por que tem que ser robusto, né? Por que eu não posso estar bem vestido e ter um calçado único para qualquer situação do dia? Seguro, trabalho, happy hour, né? E essa inquietude veio sempre, né? Principalmente conhecendo o que tinha lá fora. E o meu sócio, que é o James, em 2000... O James Alberto Lourenço, nosso amigo também. Isso, também conhecido aí do setor de EPIs, é o sócio da NSS. E ele também, inquieto, quem o conhece sabe o quão ele buscava inovar na indústria também. Em 2013 eu tive um convite dele, na época ele era CEO de uma grande empresa de EPI, e me convidou para inovar nessa empresa. E a gente fez um trabalho nessa empresa, chegamos a inovar em alguns produtos, mas de novo dentro daquele modelo de negócio que é conhecido até então, injeção indireta e tal. E aí... a gente ainda assim, inquietos, depois de alguns anos, nos encontramos depois dessa experiência no mercado, né? Eu estava já autônomo, ele também, e conversamos assim, mas nós não conseguimos implementar o que a gente queria. Exatamente, ainda não conseguimos chegar naquilo que a gente esperava como sendo um EPI adequado e podendo ser casual e esportivo, né? E com todas as pesquisas e essa busca pela inovação, e a gente fala muito disso, né? A inovação ela passa pela mudança de mindset. Tu tem que mudar o teu modelo mental, né? Muitas vezes, se eu for fazer algo do jeito que sempre se fez, eu vou ter o mesmo resultado. Então era preciso fazer algo diferente para se ter o resultado diferente. E foi aí que a gente começou então o desafio de conseguir fazer um tênis que fosse um EPI, né? Que o visual parecesse esse modelo, esse é um dos modelos, né? Esse é um deles, né? Uma das linhas, porém que tivesse devidamente certificado e atendesse a todos os requisitos normativos para obter o CA. Né? E está aqui o resultado. Foram um pouco mais de 2 anos na pesquisa e no desenvolvimento e na certificação do produto. E hoje, então, a New Sense, né, desde abril, está disponível ao mercado, já é uma realidade. Que legal. E quais os diferenciais que esse produto tem? Além de ser extremamente bonito, interessante sob o ponto de vista de quem, né? Para mim, se eu olhar esse tênis e olhar um tênis numa loja, ele é exatamente igual, não tem muita diferença. Essa era a ideia. A ideia é exatamente essa. Esse era o objetivo, fazer as pessoas se sentirem tão entusiasmadas que vai usar o EPI sem parecer EPI. Sabe que a gente tem algumas situações assim até engraçadas que nós participávamos de alguns eventos, às vezes falando em nome das empresas que nós representávamos na época, e aí tinha que chegar na hora, tu tinha que estar vestindo, né, calçando o teu sapato, porque tu ia falar da tua marca. Só que era um incômodo, porque às vezes tu tava com um blazer e aí tu tinha que botar a botina. Terno e gravata. Terno e gravata. Blazer, terno e gravata com tênis também não... Se bem que hoje em dia também estão usando, né? Agora já gravata tá estiloso, né? Gravata não, mas por exemplo, hoje, né, esse é o meu traje de trabalho, eu tava o dia inteiro em clientes, eu posso usar um blazer e esse é um New Sense também, né? Então ele tem a linha casual. Esse é preto, mas não tem cara de EPI. Exatamente, mas é um tênis casual, certo, mas devidamente certificado e seguro, né? Certo. E o mesmo aconteceu com o esportivo. Então, essa evolução, esse DNA que a gente traz é que conseguimos transformar um tênis em EPI, né? E que diferenciais tem ele, então, voltando à pergunta, claro, né? O design já é meio, já tá na cara, como a gente diz, né? Tu vai olhar e tu vai dizer, não, parece um tênis. A gente até tem um selo que foi criado que fala, nem parece EPI, porque todas as apresentações que a gente faz, né?
o questionamento é sempre o mesmo. Não, mas isso não é um EPI, isso não é EPI, Não, isso não tem existência. E ele tem todos os diferenciais em matéria-prima. Então, assim, mas o que difere esse New Sense Safety de um tênis? Praticamente tudo. O tênis, visualmente, ele tem esse design, mas a sola é diferente, é uma borracha especial para atender aos requisitos normativos. A entressola de EVA tem que ser diferente, porque senão ela não resiste aos ensaios de resistência ao rasgamento, né, a colagem do calçado. O tecido é diferente, porque os outros tecidos eles não têm os tratamentos de resistência que esse precisa ter para comportar o EPI. A nossa palmilha interna é diferente no sentido de, essa aqui, por exemplo, ela tem nanotecnologia aqui dentro, que é super absorvente e dissolve o suor. Então, no final do dia, quando o usuário trabalhou e suou o pé lá, larga o tênis do lado, ele vai evaporar, vai secar, né? A durabilidade é extraordinária. Nós temos certificação de conforto também, né? Porque a gente queria ver assim, bom, como é que tá a performance desse produto? Ele é só bonito? Não, ele é comprovado e bom também. Nós temos hoje níveis de performance comparados aos tênis esportivos de alta performance. Por quê? Porque a composição, a engenharia, a matéria-prima utilizada foi inspirada nos produtos de alta performance. Então, assim, é até difícil explicar porque você tem que experimentar, né? Tem que usar para saber e para ter a sensação. Mas, assim, é um produto que hoje tu faz academia com um calçado de segurança. E isso até então, antes, não era possível por conta do conforto que não se atingia esse nível necessário de performance, né? Fantástico. Então, são muitos requisitos. No nosso site lá, se tu me permite até, vai ter toda a descrição do produto e os diferenciais que ele apresenta e tudo devidamente certificado e disponível para consulta, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse calçado pode ter biqueira? Pode, com certeza. Essa é a primeira pergunta, mas não pode, porque tem, assim, a gente conhece aquele formato tradicional da biqueira, que é bem diferente desse modelo aqui, né? Isso. Ele é um pouco mais elevado. Como é que vocês fizeram como é que vocês encontraram essa biqueira? Ó, eu trouxe aqui um até para mostrar para vocês. Esse tem biqueira? Esse tem biqueira, né? Esse aqui tem a biqueira que ele tem um pouquinho, é um pouco de diferença, né? Tu não tem como esconder toda essa altura. Claro. Mas o que nós fizemos aqui? Mas não é aquela biqueirona que a gente está acostumada no calçadão aquele, né? O que a gente fez aqui, né? De novo, aquela mudança de mindset. O mercado normalmente compra a biqueira lá com um determinado desenho, que são as matrizes que tem prontas já, e que tem aquele formato robustão lá da botina. Aqui, para que a gente conseguisse quebrar isso e sair daquele formato, nós precisamos desenhar uma biqueira. Então, esse é um desenho nosso, né? Ela é uma biqueira mais slim, então ela tem um formato mais bicudinho, porém, atende a todos os requisitos normativos e ela aprova para 200 joules. Outro grande diferencial da nossa New Sense Safety aqui no Brasil. Essa biqueira é de alumínio. Então ela é extremamente leve, não é de aço, nem de policarbonato, chamado composite, né? A de composite ela também é leve, só que ela tem uma limitação técnica por conta da espessura da parede que ela precisa ter. Tem que ser bem mais espessa, né? Então ela fica mais robustona ainda. E a de alumínio tu consegue conciliar então esse design que a gente queria e a parede fina como tem a aço, porém com a mesma leveza que tem a composite. Então o alumínio ela traz essa combinação, né? Leveza com a mesma segurança. E foi isso que a gente fez. Então, assim, nós queríamos ser diferenciados em tudo, né? Então vocês devem ter feito uma parceria com o fornecedor de biqueiras para desenvolver uma biqueira específica para o tênis. Exatamente. Interessante. Exatamente. Isso é tecnologia. A ideia do programa é exatamente falar de tecnologias e mudanças tecnológicas, e esse é um conceito interessante. Quando a gente fala em tecnologia é justamente isso, né? A gente se preocupou não só com a questão visual, com design, mas o que tecnologia teria dentro desse produto e que fosse percebida pelo cliente, né? A tecnologia ela tem que trazer algum tipo de resultado, né? Então a gente começa até por conta da confecção do calçado, né? Ele é um calçado já muito mais sustentável, ele é um calçado 100% têxtil, ele é um calçado que ele tem o processo de produção já mais automatizado, né? Não é... Tu vai ver aqui que ele tem 2 costuras no produto e a do forro, então não tem aquelas várias peças, né? Onde tu manufatura
tantas etapas, né? Naturalmente tem manufatura, mas não é de tantos processos assim. O próprio tecido é um tecido tecnológico, né? Porque ele faz com que ele tem os filamentos de ar que tira o calor de dentro do calçado. Essa é uma grande queixa, né? Nós ouvimos nos longos anos aí que a gente está no mercado de EPIs, o pessoal reclamando que o calçado de segurança é quente, né? Então esse é um produto que transpira. E daí no final do dia o cara tem a questão do inchaço do pé também, que acaba piorando a situação. Exatamente. Uma série de fatores. Tem o conforto hoje, sabe-se, né, que essa questão da sensação de bem-estar do produto, ele tem interferência, inclusive, na produtividade do colaborador, né? Se ele tiver com um sapato que está incomodando ele ou trazendo algum tipo de desconforto, ele pode baixar a produtividade dele. E, inclusive, tem estudos, né? A gente tem até embasamento científico para isso, que a temperatura interna do calçado, quando ela superaquece, ela baixa a coordenação motora do usuário e isso pode aumentar o risco de acidente, né? Então é que nem nós, imaginem vocês aí num dia de 35, 40 graus. A gente fica mais lento, a gente fica mais pesado. O calor, a temperatura dos pés também causa isso numa proporção menor, mas também baixa a coordenação motora, né? Então, tudo isso também foi pensado na hora de construir um produto. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. O calçado de couro convencional, a gente falava em hidrofugação, né? Ele é hidrofugado, ou seja, impermeável, não sei se é totalmente impermeável, mas ele criava uma barreira para a entrada de... Esse produto, ele serve para um ambiente onde eu tenho umidade, água, ele também ele é impermeável ou como é que... Hoje nós temos 29 SKUs disponíveis, né? Todas elas certificadas, e dentro desse portfólio nós temos... SKU é o produto final, né? Por exemplo, modelos. É isso. É o modelo com a sua versão. Então, por exemplo, quando tem biqueira é um SKU, quando é eletricista é outra SKU, quando é azul é outra SKU, e assim por diante, né? Perfeito. Então, dentro desse portfólio, a gente também oferece diferentes tipos de proteção. Com e sem hidrofugação. Aí tem com e sem hidrofugação. Nós temos alguns produtos que utilizam a microfibra. A microfibra ela também é um material tecnológico. Eu ia te perguntar, esse material é o quê? Esse aqui é um têxtil. Têxtil, um nylon de poliéster com poliamida. Mas ele pode ser de microfibra. Tem a opção com microfibra. E couro vocês trabalham ou não? Nós temos um produto, uma SKU, que é de couro, que é de camurça vacum, que ele fica um produto mais clássico, mais conservador, bonito. Não é esse que você está usando aí? Não, esse é têxtil. Parece de longe parece uma camurça. Isso. Né? Mas tem na linha casual que ele é de couro justamente para ficar mais conservador para aquele cliente que prefere ser mais sóbrio, né? Então temos uma versão também em couro. Legal. Tá, mas daí esse ramo, então a partir da necessidade do cliente, vocês definem, ele escolhe se vai ser em microfibra, em sintético ou nessa camurça. Exatamente. Hoje, o que acontece também na segmentação, né? Até então, o mercado de EPIs ele trabalhava muito com um produto genérico. É a botina de elástico, né? Que hoje ainda é o produto mais vendido. Top de vendas, é o carro-chefe de venda do Brasil. Então, essa botina todo mundo usava, né? Para tudo. Então, assim, eu presencio isso, até porque eu visito muito clientes já todo esse tempo e observo muitos pés, né? Então, por exemplo, o pessoal de aeroporto que carrega as malas e tal, de pista, usa botina. Aí eu vi o gari correndo atrás do caminhão de botina. Aí na praia o pessoal fazendo a limpeza da faixa litorânea de botina a 30 graus. Então, assim, o que a gente percebeu? O setor de EPIs precisa uma evolução, né? E não tinha uma proposta com um produto esportivo leve e que atendesse a esses outros setores até então disponível no Brasil. E a nossa proposta foi justamente essa, vamos segmentar, vamos começar a entender a necessidade de cada setor e vamos oferecer o que aquele setor precisa, né? Então hoje nós temos produto para a área médica, para a área da saúde, para a área de serviços, para a indústria, temos calçado de segurança, ocupacional e também eletricista, né? Também vocês têm essa... Também temos. Esse foi uma dos diferenciais, né? Porque o calçado de eletricista, ele passou por uma mudança normativa, acho que há 2 anos atrás, e agora ele é testado de forma úmida.
e tinha muito problema, ainda tem muitas marcas com dificuldade de fazer a certificação desse produto ou de renovar o CA nessa nova norma, porque o PU, como ele é um material poroso, ele absorve a umidade. Então, a corrente elétrica PU passa. é usado no solado, No né? solado, No solado. isso, O exatamente. que vocês usam no solado? Hoje, o nosso solado, nós temos duas linhas, numa das linhas é borracha bidensidade, né? E a outra é borracha e EVA. É o mesmo produto, a mesma composição, claro que com especificações diferentes, mas é o mesmo produto que hoje usa a Nike, Adidas e qualquer tênis de performance, né? Tá. O PU, eu me lembro de situações em que o PU, dependendo do armazenamento dele, do tempo, ele vai se destruindo, né? Isso, ele hidroliza, porque ele é uma espuma, né? Eu tenho um calçado lá que virou solado, virou só o cabedal, né? Uhum. O EVA E a borracha? E a borracha tem esse tipo de degradação? Não tem. Essa é outra vantagem, né? O PU, ele, por ser um material polimérico, ele sofre hidrólise. Então, umidade, calor. Isso. E até mesmo tem aquele pessoal parado, que é engenheiro de segurança e bota no porta-mala do carro porque ele só usa de vez em quando. Aquilo é um Isso acontece crime, até né, com calçados de moda, né? Às vezes, sim. de uma estação para outra, fica parado lá no closet 1 ano, quando vai pegar tá esfarelando, né? E isso não tem esse problema com essa composição do nosso solado, né? A gente hoje, em média, o mercado de EPIs, ele sugere que a estocagem não seja superior a 1 ano, e o nosso produto hoje a gente consegue dar garantia de 3 anos na estocagem. Né? Que legal, que legal. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre mercado, porque na verdade, assim, eu estou imaginando que isso não... Eu não consigo, talvez seja um pouco de preconceito, mas não consigo ver um trabalhador da construção civil usando esses tênis aqui, né? Eu não consigo ver, porque é um pouco... Me parece frágil para essa atividade. Não é questão de ser frágil, mas como é um ambiente muito agressivo, com poeira, com cimento, com cal, eu imagino que ele vai ficar, né? É mais fácil de limpar um calçado de couro e tal. Então, assim, qual é você já falou de alguns mercados, né? Alguns setores específicos, mas ele tem um foco prioritário na área de comercialização? Alexandre, até assim, hoje realmente esse produto ele não é que não é recomendado, a gente acredita que o pessoal da construção civil não vai utilizar até por conta do preço dele. Sim, né? A gente sabe pela rotatividade Sim. do pessoal da construção civil, quanto se investe no EPI nesse setor, então não viabilizaria. E nem é a nossa ideia. É um calçado mais básico que se oferece para esse tipo de trabalhador. Até pela rotatividade e tudo mais, então a gente entende, e isso não era a nossa intenção também quando a gente criou. Embora eu vou te dizer que quando a gente pega os resultados, os ensaios, né, por exemplo, da construção civil mesmo, aonde tu chuta pedra, aonde tu sofre um nível de abrasão muito superior do que outros segmentos, o nosso produto, quando comparado a couro, a performance dele é superior. Então, assim, com certeza, ele é super resistente. A questão de rasgamento, a questão de abrasão, ele é muito resistente. A durabilidade dele dependendo dos tipos de couro, que hoje, por exemplo, se tem muita raspa no mercado, né, que é normalmente o que se usa nesse setor de construção. O tecido é muito mais resistente que a raspa. Né? A raspa, pela cobertura de tinta que vai em cima, tu dá um tropeço ou chuta uma pedra, ela já sai aquela tinta, já fica descascada. O tecido não acontece isso, e por isso na ponteira aqui tem um material de PU também, que dá essa resistência. Mas ainda assim não é o foco, né? Um reforço aí na frente, né? Exatamente, é um reforço. Aonde é o foco do nosso produto, tá? Nós entendemos, quando a gente criou ele, que ele seria voltado e destinado principalmente ao setor de serviços, né? Alguns dados da Animaseg nos trazem que o setor de serviço hoje já consome aproximadamente 40% do EPI em calçado, se comparado à indústria, né? Então é um baita do setor, quase a metade só hospitais do consumo. Exatamente, é absurda, né? Hotelaria, isso, exatamente. Restaurantes. Então, quando nós criamos o produto, a gente focou principalmente nisso. Quando isso estava dominado, o setor de serviços, calçado ocupacional, tu já citou alguns segmentos aí que atendem bem, nós começamos a olhar para a área da indústria também, né? Então, claro, por exemplo, mas eu posso usar esse produto numa indústria metalúrgica? Não é indicado, né? Por que não é indicado? Porque o têxtil,
com uma fagulha de solda, vai queimar. Então, nesse caso, o ideal é couro, né? Couro é mais resistente. É mais resistente, exatamente. Ah, mas eu quero usar no hospital. Normalmente o hospital também não aceita tecido, têxtil, porque esses poros poderia pingar sangue e absorver a contaminação, embora o tecido tenha esse tratamento antibacteriano. Mas ele não é indicado. Mas aí nós criamos outros produtos que são de materiais laváveis, de materiais de higienização e também hidrofugados, aonde vai pingar e tem a mesma função do couro, porém com a performance do têxtil, né, que é a função da microfibra. Então, assim, serviços, indústrias secas, indústria automotiva, os leituristas, hotelaria, tem muito mercado. Tem muito mercado. Profissionais autônomos, né? A gente sabe de muitas situações onde o profissional, o engenheiro, o arquiteto, ele tem o seu produto dia a dia e na sacola, no porta-malas do carro, um calçado de segurança. Ele vai visitar a obra e tem que trocar. Então, esses profissionais também hoje já têm à disposição um produto que possa ser do gosto deles, né? Para combinar com o look, para usar o dia todo. Né? Ele fica bem em qualquer situação. Exatamente. Entrando na fábrica, entrando em casa dos amigos, né? Jantando, almoçando. Exatamente. Supermercados, indústria automotiva. Eu visitei há pouco tempo atrás uma indústria e o engenheiro de segurança nos dizia que ele tinha uma dificuldade tremenda da equipe dele não querer utilizar botina. Até porque, como são multinacionais, os engenheiros do exterior vêm para o Brasil com uns produtos já do exterior, que são outros tipos de EPIs, né, com design também, e aí o pessoal daqui vê, depois quer importar calçado de segurança para poder ter um produto adequado. Né? Que não tem CA, daí tem que fazer. Que daí não tem CA, e aí gerava uma dor de cabeça para o engenheiro. Hoje já existe essa opção através da NSS. Dentro dessa tua colocação, a pergunta, e no mercado internacional, tem alguma coisa igual, parecida, que a gente que tenha inspirado vocês? Ou... Sim, já tem. Na verdade, hoje, quando a gente pega como referência a Europa, né, que tem grandes produtores lá do setor de EPIs, a própria Puma é uma empresa de esportivos e ela tem a Puma Safety, tem Nike Safety, tem Diadora, tem Reebok Safety. Os grandes fabricantes de tênis já estão fazendo tênis de segurança. Exatamente. Né? Claro que, ainda assim, quando tu olha qualquer uma dessas marcas na Europa, ela tem uma robustez um pouco maior, ainda que trabalha a questão de performance de matéria-prima e o design também, só que ela é um pouco mais robusta, até por conta da característica do país. O que a gente precisa fazer sempre, né? E que eu entendo que a nossa evolução no setor de EPIs demorou. A indústria de calçado de segurança do Brasil, ela ia lá para o exterior, daí ela via aqueles produtos e ela tentava trazer o mesmo produto para cá. Só que existe uma diferença muito grande, tanto de custo, quanto de cultural, quanto de clima. Então, aquele produto lá, ele não se adequa tão bem aqui. E o que a gente fez? A gente transformou, né, se inspirou sim naqueles produtos lá, mas a gente transformou numa realidade brasileira. Um produto leve, um produto para um clima tropical, um produto que não esquenta o pé. Isso, os produtos normalmente europeus, eles são bem mais robustos e quentes, né? Até por conta do clima deles. Faz muito frio, dá neve. Exatamente. Então a gente tem que fazer esse tênis aí para uma neve não funciona tão bem. Exatamente. Então a gente tem que fazer essa releitura para adaptar às condições do Brasil, né? Ao nosso cliente, ao que nós gostamos, né? Então por isso tem sim inspiração, mas não é o mesmo produto, né? Ele é um produto diferenciado. E o processo de comercialização? Nós estamos falando de um produto, ninho e tal, mas eu percebo que vocês já têm uma ideia de vender, porque normalmente as empresas fabricantes de calçado de segurança, elas têm o cliente final, a empresa que compra uma quantidade para os seus trabalhadores e tal. E vocês já têm um conceito de venda direta para o profissional, para o trabalhador comprar diretamente. Obviamente, o mercado corporativo também é importante, mas esse conceito, você já tem uma loja, tem um site, né? Sim. Então, como é que vocês pensaram essa forma? Porque, na verdade, assim,
a gente está falando de um produto que é mais caro, obviamente, mais caro do que um tênis, do que um calçado convencional, né? O mercado brasileiro é muito forte, tem bons fornecedores de calçado de segurança, de qualidade e tal, mas obviamente vocês estão oferecendo uma coisa bem diferenciada e tem um custo diferenciado em relação a isso. E a ideia de comercializar é um pouco diferente também. Vocês que vêm dentro, você e o James que atuaram por muitos anos em empresas e fabricantes de calçados, a gente tem aquele processo normal da distribuição e tal, mas agora, eu imagino que seja além daquilo, tem um pouco de, né, tem um conceito diferenciado. Na verdade, sim, a gente entende, a gente faz a leitura do mercado, nós não entendemos que isso aqui, em hipótese alguma, compete ou substitui o atual EPI, né? Claro. Como a gente falou antes, a gente tem segmentos hoje no Brasil e tem um nível de exigência diferente em cada setor. E para atender a esse mercado mais exigente, a esse profissional que quer um produto melhor, é que nós trouxemos o Nielsen Safety. O nosso canal de distribuição, até pela própria experiência que tu citaste aí e o relacionamento hoje que nós temos já com o mercado de distribuição, hoje eu acredito que 85% do canal de distribuição no Brasil é via distribuidores, né? E a gente quer manter, quer seguir essa mesma política. Então hoje a gente diferencia e acredita nesse canal e queremos fortalecer. Já temos alguns parceiros que estão vindo conosco e vamos sempre fortalecer. Paralelo a isso, hoje a gente tem uma loja virtual, né? O e-commerce, na verdade, ele é uma realidade. A gente utiliza, inclusive, e-commerce de parceiros distribuidores e nós temos o nosso próprio. Qual é a diferença? O próprio, ele acaba servindo também como um catálogo virtual, né? É uma maneira de mostrar a marca, de divulgar os diferenciais, mas sem furar o olho do distribuidor. Então, isso tem uma política, né, explicitada, aonde atenda públicos diferentes, sem conflitar interesse de ninguém. Então, esses são os dois principais canais, via distribuição e o e-commerce para aquele profissional autônomo que vai buscar o seu próprio EPI e, enfim, vai, né, através das redes sociais, vai nos encontrar e vai poder adquirir o seu também. Mas esses são, hoje, o que nós queremos trabalhar. A gente não pretende ampliar muito mais do que isso, porque, de novo, se 85% do mercado está no setor de distribuição, né, por esse canal, tem coisas que a gente inova e outras não precisa reinventar a roda, né? Então a gente segue por ele também e hoje tem parceiros que têm esse mesmo DNA, que tem essa mesma mudança de mindset, essa cultura, já atende empresas que têm um nível de exigência maior e já precisam um produto diferenciado. Então a gente está percebendo, né, que no fechamento dos negócios que nós estamos tendo, que os distribuidores já estão aptos e abertos a isso. Até porque essa feira que acontece na Alemanha, né, não sei se todos conhecem, que chama a Mais a cada 2 anos, é a maior feira de segurança e saúde do trabalho, né, que acontece no mundo. Düsseldorf, exatamente. Muitos distribuidores do Brasil estão lá, né? Eles vão para lá, eles visitam as feiras, então eles já estão vendo uma evolução de mercado, uma tendência, só que muitas vezes não tinha um produto desse estilo para que eles adquirissem aqui, e agora tem, né? Então a gente está conseguindo entrar bem com esse canal também. Vocês acreditam que o forte, percentualmente, assim, as vendas serão concentradas mais nas vendas corporativas ou nas vendas de eu imagino que esse sapato esse tênis pode ser vendido inclusive numa loja de tênis. Vocês têm esse objetivo também? Alexandre, assim, quando tu abre Está começando agora, então eu ia dizer, quando tu inicia um negócio, né, tu sempre quer vender muito, certo, né? Esse é o objetivo. A gente quer crescer, a gente tem algumas ambições. Como vai ser, por que canal ou se a gente vai ter esse acesso, nós ainda não sabemos, porque é algo novo, né? Ele acaba, a inovação, ela passa por isso, né? Você se diferencia, mas tu paga o preço, que é o risco. Tu não sabe o que vai vir pela frente, né? Então, assim, tomara que a gente seja surpreendido, né? E que a gente consiga ampliar para esses outros canais. O que eu posso dizer para vocês é assim, se hoje vocês pegarem um produto desse, um tênis comum, né? De uma marca do mercado,
e vocês vão pagar lá, sei lá, R$199 no mercado eletrônico ou na loja, se vocês comprarem o Nielsen Safety, que daqui a pouco vai ser dentro da mesma faixa de preço, vocês vão ter uma segurança de um produto certificado, vocês vão ter uma durabilidade muito superior, o nível de performance vai ser tão bom quanto, e daqui a pouco, assim, sei lá, o outro vai se desgastar em 6 meses, esse aqui vai te durar 1 ano e meio. Então, assim, os ganhos, quando comparado nesse outro setor, pode ser muito superior ainda, né? O benefício desse produto, se comparado a um tênis, ele é muito maior e a relação de custo fica dentro, ou se não até mais barato. E por que ele dura mais do que um tênis, só para me entender? Justamente por conta da especificação técnica, né, que lá no início eu comentei que essa é uma borracha que foi formulada para esse produto, o EVA, o tecido, para que atenda às normas de segurança e que seja possível aprovar. Se você pega um tênis X da marca do mercado e vai fazer os ensaios, ele reprova, porque ele não tem essa especificação. Então, esse produto, ele não foi pegar um tênis e mandar fazer o CA. Ele não aprova. A gente teve que formular algo que fosse extremamente resistente. Então, por isso que ele tem uma durabilidade muito superior também, né? Bom, eu pegando esse modelo aqui, que é um modelo pequeno, imagino que seja um modelo feminino, né? Eu queria abordar a questão de gênero, né? Vocês têm uma linha específica feminina e uma linha masculina ou é unissex o trabalho de vocês? Né? Hoje tem alguns produtos que são unissex, que tem toda a grade, que vai do 34 até o 45, e tem outros produtos que a gente segmentou. Hoje em dia, falar de gênero até é meio preconceituoso, eu acho, né? Por exemplo, esse produto aqui, por que ele é feminino? Ele vai do 34 ao 39. Ele foi feito com algumas cores, né? Agora, se o homem quiser comprar um 38 e servir nele, pode usar. Então, essa questão não tem separação. E vocês também inovam na questão das cores, né? Muito importante o trabalho que vocês têm desenvolvido em relação às cores. Eu vi essa semana, inclusive, um tênis cor-de-rosa, que eu nunca tinha visto, né? É raro até em tênis de moda cor-de-rosa, né? Sim. É mais difícil. Mas, assim, essa inovação, essa amplitude vocês têm na produção. E sim. Pode customizar também, se houver uma quantidade, ou isso ainda não é Não, hoje ainda não. Hoje o nosso modelo de negócio, a gente trabalha com pronta entrega, né? Tá. A gente produz, bota no nosso CD. É a moda de vocês, vamos dizer. É o tênis EPI de moda. Isso, na verdade, assim, né? Hoje a gente busca, a gente olha para o mercado assim, o que o mercado está gostando, claro. O que o mercado está usando, e em cima disso a gente cria nossas coleções, né? Legal. A diferença é que na moda a coleção muda a cada 3 meses, a cada estação, né? E já no EPI, esse CA que é certificado e cada cor tem que ser certificada, ele dura 5 anos. Então a gente não vai cada cor você tem que ter um CA diferente. Cada cor é um CA diferente. Tá. Então esse vermelho aqui, ele tem uma durabilidade de 5 anos no CA, então se vocês quisessem fazer um vermelho laranja, que não está na Tem que escala, fazer outra certificação. Exatamente. Mas não tem muito sentido, né? Essa questão, porque na verdade é o mesmo material. Exatamente. Essa é uma outra discussão que a gente já fez em alguns outros fóruns, assim, em relação ao que é viável e ao que não é viável, né? Essa é uma exigência hoje da Secretaria Especial do Trabalho, né? E há discussão ainda para que fosse revisto, porque, por exemplo, eu vou pegar um produto aqui, ó, esse aqui, né? Que ele é um produto semelhante, o tecido é o mesmo, é exatamente o mesmo artigo, só muda a cor, né? Imaginemos que fosse o mesmo produto, tudo igual, mas se mudou a cor, eu tenho que fazer um outro CA. O ensaio completo. Ah, não, mas a sola é a mesma, não mudou. Tem que testar de novo. A palmilha é a mesma, não mudou. Tem que testar de novo. Hoje na Europa funciona assim. Se essa construção é a mesma da outra, tu testa uma vez só e só é o mesmo, testa a outra cor do têxtil, só o que muda. No Brasil, isso ainda não é dessa forma, né? E os fabricantes batalham para que isso fosse revisto, porque nós entendemos que tecnicamente isso não é inviável e comercialmente mais ainda pela questão do custo, né? Mas aí voltando às cores, realmente, quando a gente criou o portfólio, a gente buscou uma tendência atemporal, ou seja, são cores que normalmente seguem
todo mundo usando o ano Não inteiro. é coisa daquele ano não é só. modal só. Não é modal, certo. E para que perdure aí pelo menos os 5 anos de validade, e frequentemente a gente vai ter alguns outros lançamentos, mas sempre dando essa escolha para o usuário. Pô, mas eu gosto de preto, não, eu gosto de rosa, eu gosto de vermelho. Ter a opção, né? Até então eu ficava muito restrito no preto, branco, marrom, né? Então a gente quis quebrar esse paradigma também. Então, essa questão da cor é um diferencial e tem um custo alto para a empresa. Então, isso explica um pouquinho que as empresas tradicionais não tenham sido tão agressivas nessa questão, porque tem um custo alto, né? Obviamente, vocês estão entrando num diferencial, numa segmentação, e isso impacta bastante. Agora, realmente é uma coisa, é um produto bonito, é um produto que marca bastante, tem um impacto visual muito importante, e a resistência é garantida pelos testes, os ensaios que vocês desenvolvem, né? Exatamente, isso mesmo. Davis, eu queria te agradecer, eu queria ver se você tem alguma observação que eu não tenha perguntado aí, de algum aspecto, e queria agradecer muito a tua presença aqui nesse programa, falar para o nosso público sobre essas informações importantes. Eu acho que é tecnologia de ponta que a gente está vendo aí, vocês estão inovando, então de parabéns o projeto de vocês, e colocar à disposição aí se você tiver alguma observação final, por favor, fique à vontade. Perfeito. Bom, o que nos traz algumas certezas, né, em relação à New Sense Safety, e que a escolha por seguir por esse produto seria acertada. Quando a gente analisa o comportamento humano, quando a gente analisa as mega tendências globais, a gente percebe uma evolução do ser humano sempre, né? Nós estamos sempre evoluindo. A gente evoluiu no eletrônico, a gente usava um tipo de telefone, depois um celular, depois um smartphone, e hoje talvez a gente nem se vê mais como é que seria naquela época, né? O mesmo aconteceu com o eletrônico, o mesmo aconteceu com os carros, e os calçados de segurança e ocupacionais, os profissionais, ainda estavam num conservadorismo e com uma evolução ainda lenta, né? Quando a gente fala de fazer um EPI, um produto que traz proteção, segurança para o trabalhador brasileiro, é um assunto bastante sério, né? E imaginem esses profissionais, eles no final de semana, eles já têm acesso a outras marcas, a outros produtos, né? E aí na segunda-feira ele chega para trabalhar e ele ganha aquele sapatão pesado lá. Então isso gera uma insatisfação, né? Infelizmente ainda em algumas empresas o EPI é visto como um custo e não como um investimento. Então a gente convida as empresas e aos usuários que experimentem o New Sense Safety, que a gente tem certeza que além de seguros, né, protegidos, vai elevar muito a satisfação do colaborador, e isso tem repercussão aí na maneira como ele vai estar trabalhando, né? Então esse é o convite, nos visitem no site lá no nosso www.newsensesafety.com. A gente está à disposição de todos do mercado, agradecer a Proteção pela oportunidade, parabenizar pelo programa. Eu acho que é muito bacana, eu acho que as parcerias e as instituições, as revistas e todo mundo que promovem esse tipo de conversa, de discussão, de conteúdo, ajuda a evoluir o setor, né? Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado pelo convite, estamos à disposição. Obrigado, Davis, obrigado pela sua participação aqui no Tecnologia de Proteção. Eu queria agradecer a equipe toda da New Sense Safety pelo trabalho desenvolvido, pelo projeto de inovação. E na semana que vem a gente volta com mais um programa Tecnologia de Proteção.